não é diferente a nossa, são formadas por famílias diversas. E aqui nós encontramos várias famílias. E acompanhando as famílias da igreja, a gente vai percebendo cada uma no seu peculiar, no seu íntimo, lá no meio da família, aos problemas. Ninguém está imune. Alguns com dificuldades maiores, outros com dificuldades menores, mas aqui eu conheço a história da maioria, e eu sei como os amados têm enfrentado as adversidades. Muitos com adversidades muito maiores e outros menores, mas todos ao mesmo tempo estão aí a cada dia, vivendo essas adversidades, esses problemas que muitas vezes acarreta choro, tristeza, angústias. E conversando com o Luciano essa semana e pedindo ao Senhor uma palavra que viesse confortar a nossa igreja, trazer uma orientação diante do que temos vivido. E o Senhor trouxe à memória essa passagem, que aqui nós encontramos o apóstolo Pedro escrevendo essa carta para uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por problemas sérios, muitos deles presos, muitos deles problemas de perseguição, principalmente porque essa igreja ela estava sendo perseguida. E o apóstolo ele escreve essa carta para trazer aquela igreja, e não só a igreja da época, mas a igreja de todas as épocas, inclusive para nós também, para que nós não venhamos ficar focado apenas nas circunstâncias que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós focamos tanto achando que só nós temos problemas, e às vezes vai acontecendo da gente perder a gratidão a Deus, por achar que fomos abandonados, por achar que não estamos sendo cuidados, e aí traz, em vez de gratidão pelo que tem, pelo que é, por fazer parte de uma igreja, por ser cuidado por Deus, o coração vai endurecendo, e esse coração vai ficando duro, e daqui a pouco a fé vai esfriando, e vai levando para um distanciamento de Deus, vai perdendo aquele brilho, porque os problemas vão aumentando, e aquilo vai trazendo um cansaço, vai trazendo uma carga, e de repente a igreja está toda doente, desanimada. Mas aí o Senhor, através do Espírito de Deus, usou o apóstolo Pedro, como usou Paulo, os profetas, os apóstolos, para trazer a nós, para mostrar para nós, que tudo aquilo que nós passamos aqui, qualquer sofrimento, qualquer dor, é passageiro, e que tem algo glorioso nos aguardando, algo que vale a pena continuar crendo, continuar vivendo pela fé. Eu assisti um vídeo, deve estar rolando aí na internet, de um pai que perdeu seu filho naquela situação, naquele episódio lá em Suzano, na escola. Aquele pai, esse vídeo eu assisti hoje, o pai dizendo o seguinte: eu não posso, escute bem, eu não posso negar a minha fé, voltar atrás com tudo aquilo que eu vivi até aqui, ensinei para o meu filho, porque eu o perdi. Eu não posso deixar de crer nas verdades que eu vivi até hoje, porque o meu filho não está mais comigo. E ele disse: eu creio em Cristo, e eu vou continuar crendo, porque não é porque eu perdi o meu filho que agora eu vou deixar de crer. Um pai, querido, que perdeu o filho da maneira que perdeu, mas mesmo com toda a dor,
ele entendeu que não era aquilo ali, aquele motivo tão pesado de perder um filho, que ia tirar dele a sua fé, que ia tirar dele a sua crença em um Deus que tudo pode. O apóstolo Pedro, queridos, ele começa essa carta dizendo quem ele era. Ele diz: olha, eu sou Pedro, apóstolo, eu fui escolhido, o próprio Jesus que me escolheu para ser apóstolo, me deu as credenciais de apóstolo. Por isso que eu estou escrevendo como apóstolo. Eu tenho a graça que o próprio Deus me deu para escrever a vocês. E aí ele fala ali quem eram os seus leitores. Ele diz: vocês que foram eleitos, mas que estão forasteiros, estão dispersos. Olha a situação da igreja ao qual o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Eles eram eleitos, mas mesmo sendo eleitos, eles estavam ali forasteiros, eles não estavam na terra prometida, eles não estavam ali na terra que o próprio Deus tinha dado aos seus pais, eles estavam espalhados ali. E ele fala aqui na Capacidócia, Ásia, Bitínia, Gálatas, eles estavam espalhados por toda aquela região, longe da pátria deles, e mesmo perseguidos, mas eles tinham sido eleitos. E o versículo 2 reforça, quando ele diz aí: eleitos segundo a presciência de Deus. Vocês que foram eleitos pelo Deus que tudo pode, o Deus que conhece todas as coisas, foi Ele que elegeu vocês. Queridos, aqueles irmãos estavam dispersos, estavam perseguidos, estavam longe da pátria deles, muitos deles sendo ali presos. Mas o apóstolo Paulo, com o poder do Espírito, o apóstolo Pedro, com o poder do Espírito Santo, escreve essa carta para trazer consolo àqueles irmãos, dizendo: vocês foram eleitos. Vocês foram eleitos. Eleitos por quem? Pelo próprio Deus. Mas como que nós fomos eleitos, estamos aqui vivendo tudo isso? E aí ele vai dizendo, falando que esse Deus que conhece todas as coisas, que é santo e que escolheu eles para serem santos, mas para também para obediência, está aí ainda no versículo 2, segundo o sangue de Jesus, eles foram aspergidos, eles foram lavados, eles foram purificados, e o apóstolo diz: e a graça e a paz vai multiplicar na vida de vocês. Essa igreja que estava sendo perseguida, essa igreja que estava dispersa, estava ali para vários lugares, essa igreja que recebeu essa carta. Para vocês, quem escreveu? Eu, Pedro, apóstolo, estou enviando para vocês. Aí começa o conteúdo da carta, no versículo 3, quando ele diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, fale bem desse Deus, fale bem desse Deus, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que pela sua muita misericórdia nos regenerou, através da eleição, através da escolha. Esse Deus bendito, Ele nos regenerou, e Ele diz: para uma viva esperança. Uma viva esperança, uma esperança viva, uma esperança eterna. Ele nos regenerou, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Tudo foi Ele, meu amado. Não é mérito nosso, não é escolha nossa, mas foi Ele que chamou você na família que você tem, que chamou você e elegeu você como você é, a maneira que você é, a cor que você é. Deus te elegeu, obrigado, Deus te chamou
e te colocou dentro de uma igreja. E te colocou dentro de uma igreja. Ele te regenerou, Ele te chamou. De onde? Como você estava vivendo? Como era a tua vida? Como era o teu lar? Ele foi ao teu encontro, sem você merecer, sem você ter nada para oferecer a Ele. Ele vai ao teu encontro, te resgata, te dá uma família, fez de você o que você é. E Ele diz aqui, para uma viva esperança, uma esperança que é viva. E Ele diz mais, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Essa eleição, esse chamado é mediante aquele que ressuscitou dos mortos, daquele que saiu do túmulo, daquele que está vivo. Foi mediante essa ressurreição que você foi resgatado, que você foi chamado, que você é o que é hoje, porque Deus olhou para você e não viu nada de bom em você nem em mim, mas mesmo assim, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos tirou, nos resgatou. E aí o apóstolo continua, para uma herança incorruptível. Ele te chamou, te resgatou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, e agora você tem uma herança. E essa herança, ele diz aí, é incorruptível, sem mácula, inacessível. E onde ela está? Reservada nos céus para vós outros. Uma herança incorruptível, uma herança pura, porque é de um Deus puro, é de um Deus santo. E ela está reservada, ela está guardada, ela está protegida. Uma herança incorruptível. E ele diz que está onde? Nos céus. Nos céus. E ele diz que é para vós outros. Que é para vós outros. É uma herança, queridos, que nós não vemos. É uma herança que nós hoje não apalpamos. É uma herança que hoje para nós às vezes está tão distante, tão longe, e que muitas vezes nós perdemos de vista. Muitas vezes nós olhamos e não enxergamos, porque estamos focados aonde? Nos problemas. Porque o nosso olhar está apenas naquilo que é terreno. Tiramos a visão do céu, da palavra, das promessas, do próprio Deus, e focamos aqui. Saúde, problema financeiro, problemas com filhos, esposa, pais. Aí começamos a focar só aqui e perdemos a visão. Perdemos a visão. Uma herança que está reservada, uma herança que não é para todos, mas é para aqueles que o Senhor chamou, elegeu, escolheu, selou com o seu Espírito. Essa herança é nossa, é sua, é minha. Louvado, bendito seja Deus. Por isso que ele começa o conteúdo dizendo: bendito seja Deus. Porque não é mérito seu, meu irmão, não é mérito meu. Nós temos que bendizer esse Deus, nós temos que adorar esse Deus, nós temos que amar esse Deus. O que você tinha para oferecer? Beleza? Creio que não, eu também não. Mas o Senhor, com a sua graça, misericórdia e bondade,
Agora nós temos uma esperança viva em algo que é real. Algo que é real, que está guardado, que ninguém rouba, que nada vai tirar. E olha o que ele reforça aqui, dizendo, no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Quem é que vai conduzir a cada um de nós? O próprio que elegeu, o próprio que salvou, o próprio Deus que nos chamou, pelo poder dele, é que nós seremos conduzidos. Conduzido é pelo poder dele, porque nós jamais teríamos capacidade, irmãos, de chegar lá. Nenhum ser humano vai ter capacidade de enfrentar os desafios e vencer pelas forças dele. Mas é no poder de Deus, é crendo nesse Deus, é confiando nesse Deus, pela fé nesse Deus, que nós somos guardados. A nossa proteção para chegar até lá, para tomar posse dessa herança, quem vai nos conduzir é o próprio Deus. Por isso que ele diz aí: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Esse último tempo que ele vai chegar, talvez para você está tão distante. Hoje eu estava fazendo uma visita, eu, o Carlos e o Bob, visitando o Sidney. Aí eu falei: olha, eu sei que foi olhando data, nós estamos mais próximos do que o Bob. Aí o Bob falou assim: rapaz, não sei não, né? E ninguém sabe, né? Às vezes a gente acha que o mais novo vai demorar, daqui a pouco não foi, mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento de nós tomarmos posse dessa herança. E quem é que vai nos conduzir? Olha, queridos, quando o apóstolo diz: bendito seja Deus, porque tudo é dele, foi ele e é para ele. Foi ele que nos elegeu, foi ele que nos salvou, é ele que nos guarda, é ele que tem a herança. O que nós devemos fazer? É simplesmente ter um coração agradecido, um coração quebrantado diante desse Deus, e que muitas vezes não há gratidão. As nossas atitudes faz com que nós não sejamos gratos a Deus. Olhe para a sua vida, olhe para as suas ações, olhe para o que você tem falado e reclamado, olhe para a maneira que você está lidando com a sua vida diante de tudo que Deus fez por você. Bendito seja Deus. Seja grato. Seja grato a Deus. Não perca essa visão que a Bíblia está mostrando aqui. Porque se você perder, você vai ser ingrato. Uma das coisas que não é bom é a tal da ingratidão. Não faz bem para ninguém. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que não tem paz, não tem alegria, vive uma vida de intriga, de confusão, de discórdia, porque não tem gratidão. A falta de gratidão leva a pessoa à perturbação. Uma pessoa grata é uma pessoa que está feliz com o que tem, com o que é. E nós precisamos, queridos, ter a nossa vida voltada para Deus, agradecendo a Deus todos os dias. Aí você conversa com as pessoas: mas eu sou grato. Estava conversando essa semana com um jovem.
E ele disse: não, mas eu sou grato. Eu digo: quantas vezes você agradeceu aos seus pais durante essa semana? Você chegou para ele: pai, obrigado pelo que o Senhor me deu. Quantas vezes você agradeceu a Deus? Que gratidão é essa? Que você não expressa, que você não fala, que você não demonstra. Queridos, a gratidão nos leva para louvar a Deus. Estava essa semana que ouvi um estudo com o pastor Rui, e ele falou uma coisa interessante. As obras boas são aquelas que glorificam a Deus. São aquelas que nós fazemos para Deus ser glorificado. Obras boas que não glorificam a Deus, para Deus não é boa. Conseguiu entender? Que as nossas obras, elas são boas quando elas glorificam a Deus, quando elas apontam para a glória de Deus. Obras boas que não têm esse princípio, obras poucas, vã, que não levam a lugar nenhum. Por isso, eu e você precisamos entender que as nossas obras, que a nossa fé, que a nossa vida tem que ser para bendizer a Deus. Por isso que o escritor diz: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Aí no versículo 6, diante de tudo que ele falou, ele diz aí: nisso exultais, nisso alegrai-vos. Ele acabou de relatar sobre essa herança, sobre o que Deus fez, tudo que Deus fez por nós. Ele diz: agora exaltai, alegre-se, exultai, se alegre, seja feliz. Aí ele traz algo, ele diz: embora, olha só, embora no presente, por breve tempo, se for necessário, passar por algumas tribulações, por várias provações. Embora isso aconteça, embora venha as tribulações, os problemas, embora isso aconteça, vai ser, ele diz aí, embora isso aconteça. Veja o que diz o versículo seguinte: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro apurado por fogo. Embora você passe por alguma dificuldade, lembre que é por pouco tempo, lembre que isso é passageiro, lembre e foque na herança que você tem, que ninguém vai te tomar. Essa herança que está guardada, embora você tenha algumas tribulações aqui, ele diz: é só para confirmar a sua fé, é só para você confirmar a sua fé. Aquele pai, eu acabei de falar, mesmo diante da tragédia que aconteceu na sua família, depois de tudo que ele viu ali na vida do seu filho, a sua fé foi confirmada. Como que eu vou deixar de crer? Por que que agora eu vou deixar de acreditar em tudo aquilo que eu ensinei para o meu filho? Uma fé confirmada, uma fé alicerçada, não no que aconteceu, mas naquilo que ele estava vivendo, ensinando para o seu filho. E ele diz: mesmo que passe por provações, ele diz que é para confirmar o valor da vossa fé. Que fé linda aquele homem. Saiu nos jornais, aquele homem, aquele pai,
perdeu um filho de 16 anos. As declarações dele foi confirmando a sua fé em Cristo, na pessoa de Cristo. Uma fé confirmada, eles valem mais do que o ouro, mais do que o ouro depurado. Nós sabemos que o ouro é uma preciosidade, mas uma fé confirmada, uma fé na pessoa de Cristo vale mais do que a riqueza desse mundo, porque nos leva, nos conduz para uma herança eterna. Uma fé confirmada vale mais do que o ouro depurado. E essa fé confirmada, ele diz aí, que ela vai fazer o quê? Ela relude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma fé confirmada vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus, vai dizer para todo mundo: eu creio, eu não vou deixar de crer, mesmo diante da circunstância, mesmo diante do que eu estou passando, eu vou continuar crendo, porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e eu espero nele. Uma fé confirmada, ela vai levar o nome do Senhor Jesus para ser glorificado. A pessoa de Cristo vai ser glorificada numa fé confirmada. Ele fala aí: olha, esse Cristo que nós cremos, você não vai ver agora, você não vai ter essa visão, mas ele diz: mas crendo nele, exultai com alegria indivisível, uma alegria plena, cheia de glória, cheia de gratidão, porque ele diz aí o versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o objetivo? O apóstolo Pedro diz: é a salvação da vossa alma, essa alma que é eterna, essa alma que tem uma herança eterna, essa alma que vai voltar para o Criador que é eterno. A sua fé confirmada, que vale mais do que o ouro, vai glorificar a Deus, vai honrar a Deus e vai levar você para o reino eterno de Deus. E a partir do verso 10, ele vai falando aí a respeito do que os profetas, ele diz aí a respeito dessa salvação. Os profetas inquiriram, indagaram, investigaram e anunciaram o momento que ali ia acontecer, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito. E ele diz aí que agora aconteceu. Eles anunciaram, mas agora foi o momento que ela aconteceu. Foi aquele momento que Pedro estava ali relatando, dizendo: todos eles anunciaram, todos eles investigaram e anunciaram, porque ela chegou na pessoa de Cristo. E aí o versículo 12, para concluir, ele diz: a eles foi revelada que, não para si mesmo, quer dizer, não foi para eles aquela revelação, eles não viram, eles não contemplaram, mas foi para vós outros, foi ministrada as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Ele está dizendo aqui que os profetas investiram, creram, investigaram, estudaram e anunciaram, e agora ela se cumpriu, essa promessa que foi anunciada pelos profetas. E ele diz aqui no versículo 12 que o Espírito Santo é que fez toda essa obra através dos profetas, e ele diz que veio agora o momento da pregação do Evangelho. Esse Evangelho que Jesus pregou, que João Batista pregou, que foi proclamado pelos profetas, agora é confirmado pelo Espírito de Deus por aqueles que foram chamados, como ele, Pedro, chamado apóstolo. Amados, eu não sei como você tem andado, não sei como você tem vivido, eu tenho acompanhado, não dá para acompanhar todos, mas a gente tem acompanhado algumas famílias, e sabemos que cada uma vai tendo a sua dificuldade, vai tendo as suas, nos seus íntimos lá, vai acontecendo algo que entristece.
Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, lembre que isso é passageiro. Lembre que isso aconteceu lá com a igreja do passado, acontece hoje conosco, vai acontecer com a igreja que vai vir, os irmãos que ainda vão vir. Mas não desista. Não desista. A enfermidade, lembre que é passageira. Está passando por algumas dificuldades, não foque a sua fé, a sua vida espiritual nisso. Foque, olhe para Cristo, olhe para as promessas de Deus. São elas, queridos, que vai fazer com que nós, cada dia, venhamos ter um coração agradecido. Os ingratos não agradam a Deus. Os ingratos não louvam a Deus, não adoram a Deus. A ingratidão, ela tira o louvor da vida da pessoa. A ingratidão, ela leva a pessoa para longe de Deus. Seja grato. Olhe para a sua vida. Olha para você. O que você tem? O que você é? Você está aqui hoje, nessa noite. Você está ouvindo essa palavra nessa noite. Saia daqui com essa palavra, lembrando que ela é para você, para mim. Enfrentar a adversidade, os problemas e jamais desistir da nossa fé. Jamais tirar os nossos olhos de Cristo. Lute, batalha, guerra, é uma guerra espiritual. As armas, a própria Bíblia nos mostra. Muitos estão guerreando com a guerra espiritual com as armas carnais. Vão ser derrotados. Porque guerra espiritual é com a palavra de Deus, é com os ensinamentos de Deus. Eu sei que todos aqui, se eu passasse o microfone agora para cada um, teria um motivo para falar de algum problema que está enfrentando. Todos. Nenhum aqui está imune. Uns maiores, outros menores. Mas não é por causa desses problemas que você vai desistir de congregar, de estar aqui, de ler a palavra, de orar e continuar crendo. Faça como aquele pai. Faça como aquele pai que diante da morte do filho declarou diante de toda a mídia nacional: